que você pensa sobre doutrina? Essa é a primeira pergunta que o autor do livro aqui faz para nós. O que você pensa sobre a sã doutrina? Eu peço perdão para os irmãos pelo nervosismo, às vezes eu acho que é falta de costume, mas vou procurar falar da melhor maneira possível que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente domina determinado assunto. Às vezes a gente senta aí e fica imaginando que nós conhecemos o que é a sã doutrina, nós conhecemos o que é salvação, nós conhecemos o que é isso, o que é aquilo, o que é a igreja. Nós dominamos tudo, porque nós saímos de uma sala de doutrina e já estamos aptos a tudo. E nós mentimos para nós mesmos. E nós contamos histórias para nós mesmos. Quando o Tiago falou para mim sobre isso, eu ainda conversei com a Cláudia e falei assim, olha, um assunto aí, o Tiago pediu para estar falando, e eu não vou mentir para você não. Até então eu não vou nem muito atrás do assunto, porque é fácil. Quando eu comecei a olhar o livro e fui pesquisar, a gente vê que a gente não sabe nada. E a gente começa a entender que a gente precisa aprender todos os dias um pouco mais. E a gente também aprende uma coisa: o comodismo te leva a imaginar o que você sabe e esquecer o que você precisa aprender. Então, sã doutrina, o que é? O que você pensa sobre doutrina? Qualquer que seja a sua posição em relação à doutrina, o objetivo aqui é convencê-lo de que a sã doutrina é essencial para que tenhamos uma vida piedosa e construamos igrejas saudáveis. Por quê? A sã doutrina existe para a vida da igreja. Está vendo a diferença disso aqui? Às vezes a gente pensa que sabe, mas não é. Tem uma coisa que se faz muito interessante quando eu comecei a ler esse livro e fazendo anotação. Está certo que eu não vou me lembrar de tudo, vou ficar falando tudo, é preciso ler, meditar, ficar fazendo rascunhos para que a gente possa entender isso. Mas até então, eu queria falar para os irmãos que eu imaginei a minha vida de uma forma, viver para mim. Eu sei, ponto. Se eu chego em determinados assuntos, eu sei debater, sei a minha posição, pronto, é isso que interessa para mim. Mas sã doutrina não é para isso. Na verdade, eu entendi com esse livro que eu não posso aprender para mim, mas eu tenho que aprender para passar. A minha preocupação não deve ser o Flávio só, mas sim as outras pessoas. Eu tenho que viver como igreja para outros e não para mim. Você está entendendo isso? Muitas vezes nós queremos aprender para nós mesmos, para mostrar crescimento em mim, para mostrar o egoísmo meu é tão grande que eu quero me mostrar superior aos outros, e não é isso. Na verdade, eu tenho que me preocupar com os que não entenderam ainda, para que eu passe o que eu já entendi. É isso que eu tenho que aprender para a minha vida. Isso é o que eu aprendi com esse livro. Eu tenho que viver para os outros e não para mim. Às vezes, você se mostrar, ter aparência, é uma coisa. Às vezes, o que você testemunha fala mais alto. Eu cresci aqui dentro dessa igreja, aqui está com 20 anos de conversão, aprendi muito, pastor Ciro, pastor Gabriel, esses pastores que passaram pela minha vida, que eu devo muito aos ensinamentos que me deram, mas uma coisa eu te falo, eu sempre quis ser igual a eles. Amava ver o pastor Ciro conversando com alguém, explicando, falava, um dia eu chego lá, mas eu queria crescer eu. Esquecia que eu tinha pessoas me olhando, está entendendo? A sã doutrina é isso, é viver como igreja, é se preocupar com o irmão, é olhar para o irmão. Tem irmão que sabe menos do que eu preciso compartilhar o que eu sei. Tem irmãos que não entenderam determinado assunto, vamos conversar sobre isso, vamos entender o irmão, vamos ver a dificuldade, vamos participar junto. Não se resume a um conjunto de fatos abstratos, mas é um roteiro que nos mostra quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. A sã doutrina é, portanto, essencial para a vida que vivemos, e a igreja que construímos, e que a igreja que construímos glorifiquem a Deus. Isso significa que, à medida que estudamos a sã doutrina, devemos aplicar o que aprendemos em nossas igrejas locais. Em nossas igrejas locais. Eu via muitas vezes
o Blaudecir falasse assim, que essa igreja seja uma agência de salvação. Ficava imaginando, eu repeti várias vezes, daí. O que é agência de salvação? É um grupo de pessoas, é alguém preocupado com pessoas que ainda não entenderam o valor de Cristo. É transmitir um para o outro, é um elo. É como se fosse uma corrente que eu tenho que pegar, transmitir, fazer força isso daqui, e outro passar para outro, e outro passar para outro. Foi assim que a igreja cresceu. Eu ficava impressionado, tem outros livros que a gente lê, também fica imaginando as coisas. A igreja hoje já não é mais como antes, porque perderam a essência do que significa isso. Como que seria isso? Eu fico olhando o livro de Atos, diz que a igreja tinha tudo em comum. Compartilhar, viviam juntos no compartilhar do pão, nas orações, em tudo, em tudo. A igreja vive em tudo hoje, ou nós só participamos como igreja, às vezes, muitas vezes, somente no domingo ou no dia que tem algum culto? Quantas visitas são feitas? Quantos bate-papos nós temos um com os outros? Eu tenho bate-papo, às vezes, com o pastor Ciro, quando vou na casa dele. Eu estou me incluindo no meio. Mas a igreja perde essa essência de viver em comunhão. A nossa comunhão, às vezes, se resume somente no fato, o dia que temos um culto ou alguma reunião assim. Qual que é a dificuldade do seu melhor amigo aqui dentro da igreja ou alguém que você tem mais aproximação? Qual que é a dificuldade dele? Quando às vezes nós vamos bater um papo, a gente não está preocupado com a dificuldade do irmão, mas nós estamos preocupados no modo como nós vamos passar aquele momento só. Se você deixar, eu falo o dia inteiro e não ouço nada de ninguém. É erro. É erro. Às vezes o irmão quer compartilhar algo e falar para você assim, olha, irmão, eu quero te confessar algo, eu estou precisando disso e disso, ore por mim, porque eu estou passando. Mas você não quer ouvir. Você quer falar. E muitas vezes nós deixamos de lado isso porque o nosso é mais importante do que o dos outros. E muitos outros erros nós cometemos porque nós não vivemos mais essa comunhão, no compartilhar do pão, nas orações, nas reuniões. Nós não vivemos mais isso. E tudo porque nós perdemos a essência de vivermos como um grupo de pessoas que servem a Deus, como pessoas que entenderam o significado disso. A sã doutrina existe para a vida da igreja. O autor do livro, Bob Jameson, eu acho que a tradução é essa, eu sou horrível em inglês, apesar de que eu amo, mas sou ruim. Inicia o livro aqui citado, citando sua infância e seu interesse por mapas. E ele chega a dizer que mapas servem para um propósito bastante prático. Ajuda-nos a chegar onde desejamos ir. Com um bom mapa e um senso de direção, você simplesmente nunca se perderá. Ele cita um mapa. Hoje nós temos o GPS, né? Eu sou horrível nesse negócio de eletrônica, esses negócios, não consigo, eu sou péssimo. Mas, quando eu li isso daqui e vi essa citação dele, eu imaginei um mapa é mais prático do que o GPS, né? Eu acredito que seja. Porque você senta com um mapa e ele chega a dizer que o mapa tem alguns desenhos, algumas coisas que dá para você entender bem a direção a ser seguida. É verdade. Eu vejo muita gente, às vezes, no jornal, comentários, pessoas que chegam, principalmente no Rio de Janeiro, né? E eles erram porque o GPS joga eles dentro da favela. Jogou para sair, o GPS não tira você, não. E ali para sair só por Deus. Se estiver errado e alguém desconfiar do teu carro, não vai dar tempo nem de você dar explicação. Então, o mapa não, né? O mapa você vai, tem desenho, tem algo, ó, tem um tal lugar, está desenhado alguma coisa, você vai vendo. Então, é algo mais prático. E o autor do livro, ele cita isso daqui, esse mapa, ele faz uma aplicação como se a Bíblia seja o nosso mapa. O mapa que Deus nos deu para que nós tenhamos uma vida privilegiada, uma vida boa, e uma vida de práticas, e uma vida que nos leva
ao local onde nós precisamos ir, e não ao local onde nós queremos ir. Então, ele é um mapa, realmente, é isso que nós estudávamos, né, pastor Ciro, na aula de doutrina, né, o mapa do viajante, né, para o peregrino que precisa de ter esse senso de direção e ter esse mapa aqui indicando o local onde que tem que ir, como deve ir. Então, a Bíblia é o nosso mapa deixado por Deus, né? Ele chega a citar isso daqui e fazer uma aplicação com relação a isso. Nunca se perderá, simplesmente nunca se perderá. A sã doutrina é o mapa de Deus para a vida cristã. Em última instância, a própria Bíblia é o nosso mapa, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105 deixa claro isso, né? Então, é o senso de direção. Só basta você consultar o mapa e saber. A sã doutrina sintetiza o que as Escrituras têm a dizer sobre qualquer tópico extraído da Bíblia, ou seja, da vida de dentro da Bíblia e da vida no mundo. Às vezes as pessoas perguntam para mim como que eu consegui, assim, pegar a Beatriz pequena, que tinha uma vida totalmente desregada, foi os primeiros que vieram para a igreja, a minha vida era desregada, não da Beatriz, desde pequena, e Deus permitiu, e como que Deus permitiu? Que eu e a Cláudia, que eram totalmente alheios às coisas de Deus, educássemos daquela forma. Não fomos nós. Vou te ser bem sincero, se Deus não age na minha vida e da vida da Cláudia, nós não tínhamos condições nenhuma, foi Deus. Foi Deus. E hoje eu olho para a Beatriz, que vai ser mãe, né? Daqui uns dias, eu fiquei todo feliz com isso, e fiquei olhando para trás e falei, Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, o salmista diz isso, né? Se não fosse, se o Senhor não tivesse me retirado, me ensinado a andar, se o Senhor não tivesse colocado pessoas para compartilhar o que eles sabiam comigo e me demonstrar por onde que eu devia andar, pessoas preocupadas com as minhas dificuldades, mesmo sem ter nada a ver com aquilo, mas pessoas preocupadas comigo, em que a minha vida mudasse. Disse isso não é coisa de Deus. E agora, qual que é a minha obrigação? A minha obrigação é também repetir o que essas pessoas fizeram na minha vida. Às vezes, toda vez que eu vier aqui, e não vai ser isso, quem tiver a oportunidade de ver eu falando, vai ver eu falando, graças a Deus, pela vida do pastor Ciro por causa disso. Porque eu fico imaginando muitas coisas. Como é que podia uma pessoa deixar tantas coisas a fazer, vir comigo a pé para a igreja, e tantas coisas passaram na minha vida, que você precisa ficar meditando, para que você não perca esse desejo de estar compartilhando com as pessoas. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos essa sensibilidade das coisas, nós perdemos isso daí. Mas nós precisamos estar sempre meditando nisso para fortalecer o nosso espírito. Saber o que Deus fez na sua vida e compartilhar com os outros o que Deus pode fazer na vida dos outros também. Tem pessoas piores do que eu que precisam saber de Deus. E eu preciso cada vez mais aprender das doutrinas de Deus para que eu possa também ensinar eles a ler esse mapa, né? E a ter uma direção séria das coisas de Deus, das coisas que agradam a Deus. A sã doutrina sintetiza o que a Escritura tem a dizer sobre qualquer tópico extraído. Quando eu disse sobre a Beatriz, quando tinha 12 anos de idade, eu conversava com ela coisas de gente grande. Sempre falava as coisas para ela assim, olha, as coisas é assim, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Nunca falei coisas que eu aprendi no mundo. Sempre fiz questão de frisar a Bíblia, e sempre a gente colocava a Bíblia no nosso bate-papo. Filho tem que respeitar pai. Filho, homem, tal lugar. Filha, mulher, tal lugar. Tinha uma birra quando o Felipe ia para a cozinha, junto com a Cláudia, que você nem imagina. Mas, graças a Deus, Deus me mostrou que eu estava errado, né? Hoje tem homens de tudo, investindo em tudo quanto é tipo de serviço, e mulheres também, né? Mas uma coisa é certa, tudo que ela tinha que aprender, aprendeu, mas não foi por mim. Eu usei esse mapa aqui, ó, mesmo com a minha ignorância, mesmo sem entender muitas coisas, usei esse mapa, e hoje eu fico olhando, se não fosse Deus que tivesse permitido eu conhecer esse mapa, como que eu ensinaria para os meus filhos? Você já se preocupou com isso? Muitas vezes nós ficamos cobrando, né, de Deus, insistindo que nós devemos, que Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, mas e você? O que é que você fez? O mapa está aqui. Você só usa o dia que você vem ao culto?
Você tem o hábito de meditar nisso? Porque muitas vezes a gente vem aqui na frente, eu já vi pessoa com essa ironia de vir aqui na frente falar que é isso, aquilo, outro, mas não pega nem a Bíblia em casa. Só quando o assunto diz sobre isso. Eu perdi a minha Bíblia aí um dia desse aí também e fiquei doido atrás dela, viu? Porque tem carinho por ela. Fui cobrar, fui buscar. Mas é isso, gente. Olha, pega a Bíblia, lê a Bíblia, pega esse mapa. Eu não vou me estender muito sobre o assunto hoje, porque eu preciso fazer um resumo melhor. Vai ter muitos versículos para nós falarmos sobre isso, e vocês vão ver que, principalmente, Paulo, quando ele aprende a verdade, para transmitir a verdade, ele usa de muitos versículos para falar, e a preocupação dele é com o que os outros vão aprender, e não com o que ele sabe, com as coisas que ele sabe. A sã doutrina não é um arquivo de informações que serve apenas para apresentar fatos. É, na verdade, um mapa para a nossa peregrinação neste mundo, até um mundo vindouro. Até um mundo vindouro. Então, você vai ver que as coisas se iniciam aqui e também terminam aqui. É o começo, meio e fim de todas as coisas. A minha vida começou aqui, a ser mudada aqui. Desde o dia que eu entendi o sacrifício feito na cruz, aqui eu tenho que viver para agradar o Criador. E eu preciso transmitir isso até que eu seja chamado. E aí a vida vindoura. Eu tenho que ter essa certeza no meu coração. Quando alguém te perguntar, você saber falar sobre isso. Há 20 anos atrás, a preocupação era salvação. E eu me lembro de uma pergunta que eu fiz aqui, ainda brincava com o pastor Ciro, brincando sério às vezes. Falava, eu tenho certeza que se eu pegar uma das pessoas mais velhas lá atrás e colocar aqui, que está com 50 anos de conversão aí, e falar, explica o plano de salvação para a igreja aqui, ele não vai saber falar. Mas se você perguntar, ele fala assim, eu sei. Você precisa saber, e você precisa praticar, e você precisa ensinar. Não é só falar que sabe. E fazer que nem o skunk, né? Fácil de entender e difícil de explicar. Não é fácil de entender e difícil de explicar. Deve ser fácil de entender e deve ser fácil de explicar e ainda muito mais fácil de praticar, porque senão a sua vida não convém. É isso. Vai ser uma vida vaga, sem motivo. E o nosso tempo se foi. Nós tínhamos 25 minutos. Na próxima oportunidade, nós estaremos falando mais sobre isso e aí nós adentraremos a versículos. Só quis fazer uma abertura mesmo e agradecer aos irmãos pela oportunidade concedida de estar junto com vocês, compartilhando disso. Amém?